voltando um pouquinho aqui na parte que eu estava falando do filme, né, do Ghost, a diferença é o contrário um pouco, porque o ator lá, o Pat Swagan, ele vê o corpo, ele sabe que era ele e tenta voltar no corpo. Já eu não. O meu caso é o contrário. O meu caso foi que eu estava tentando a me ajudar ali, caído ali no chão. Eu estava sim tentando me ajudar. As pessoas estavam me ajudando. Mas eu não sabia que era eu que estava ali. Ao contrário do filme. Só isso que eu queria conotar aqui nessa parte, né? Mas vamos lá. Já então nesse lugar tenebroso, nesse lugar de tormenta, enquanto meu corpo estava no hospital, eu estava nesse lugar de tormenta, sofrendo muito pelo lado espiritual, um lugar que era muito assustador. Era um grande casarão, sabe? Eu tenho a lembrança que era um grande casarão, parecia um enorme hospital abandonado, porque haviam muitos quartos, corredores muitos longos, pareciam não ter fim os corredores, e não havia pessoas, ninguém entrava no meu quarto, ninguém entrava ali, nem criança, nem mulheres, ninguém entrava no meu quarto. Eu era totalmente atormentado por cobras peçonhentas, pernilongos gigantes, pois não havia dias naquele lugar, não havia claridade, só havia chuva e escuridão, chuva e escuridão, parecia uma Transilvânia, sabe? Era chuva e escuridão. Eu olhava pelas vidraças daquele prédio, tão esquisito, estranho, pareciam cenas de filme de terror. Eu olhava por aqueles vidros, eu olhava aquela cidade iluminada totalmente ali, aqueles prédios, parecia que eu estava numa altura muito grande, e via muita chuva, e era aquilo ali para mim era muito triste, parecia uma prisão, e eu procurava portas para fugir daquele local, para sair daquele lugar. Era muito atormentador estar ali, era muito terrível estar naquele local ali, sem saber o que era ali. Eu não ouvia Deus ali, eu não via Deus ali, não ouvia, eu não sentia Deus ali. Não. Se eu disser que Deus conversava comigo ali, que Deus tocava, que Deus falava, não, eu estarei mentindo. Deus não aparecia para mim, Deus não falava comigo. Eu estava totalmente sofrendo sozinho naquele lugar, que para assim destacar no nome eu chamo de inferno, um lugar terrível, um lugar assustador, tenebroso, um lugar que eu estava sofrendo muito, e o tempo estava passando lá no hospital, onde meu corpo estava, onde a minha família estava, os dias estavam passando, e eu também estava ali nesse lugar de tormento, o tempo ia passando, sabe, de uma forma tão rápida, parece tão rápida, que os médicos iam dar notícia, já estava no 38 dia, ali no 38º dia, de repente estava em 40 dias, eu estava ainda no hospital e nesse lugar de tormenta. Tanto é que em uma parte, até esqueci de dizer aqui, que essa história que eu estou contando, esse testemunho, tem um livro. Eu tenho um livro dessa história. Está aqui, ó. Eu tenho esse livro. O livro se chama Uma Nova Chance para Viver. Eu escrevi um livro sobre esse testemunho. Eu preguei muito sobre esse testemunho, muito. Preguei em vários estados, várias cidades e em alguns países sul-americanos. Mas de uns 5, 6 anos para cá, eu parei com tudo. Parei de pregar o testemunho, parei de anunciar o testemunho. Eu parei de dizer
que Deus fez comigo. E agora, de um tempo para cá, eu fui cobrado muito por Deus. Eu fui tocado por Deus. Sabe, eu estava pregando tanto sobre a palavra de Deus, as pessoas me chamavam para pregar o testemunho e eu chegava na hora, pregava sobre outra coisa. Pregava sobre Jesus, mas não era o testemunho. E as pessoas queriam ouvir o testemunho. E eu pregava, ministrava Deus, pregava a Bíblia. Mas o povo, eu percebia que o povo ficava triste com isso. Porque os pastores, as pessoas anunciavam, olha, vai vir aí um moço que Deus ressuscitou. Essa era a mensagem que eles passavam para a igreja um mês antes de eu poder ir lá. E chegava lá o dia, na data, e pregava lá sobre o filho da viúva de Naim, pregava lá sobre Davi, sobre Abraão, mas não queria mais, sabe? Eu até aceitava os convites, mas não pregava sobre o meu testemunho mais. Essa foi uma pregação que Deus me deu, então não tem como fugir disso. Eu estou aqui para dizer que Deus ainda é o mesmo de ontem, hoje e é eternamente. E com o tempo passando ali naquele hospital e também nesse lugar tenebroso onde a minha alma estava, onde eu me encontrava sendo atormentado, a minha família estava sendo ali atormentada de uma forma e eu sendo atormentado de outra forma. Eu estava sentindo na minha alma a angústia, o medo, o desespero. Sabe, tudo acontecia. Toda noite tinha cobras, enormes cobras peçonhentas, que vinham no meu quarto sempre quando eu deitava naquela cama. Toda vez que eu deitava naquela cama, numa cama estranha, sabe? As cobras vinham de todas as partes. Vinham de todas as partes. Tinha cobra que queriam me vestir, sabe? Me engolir inteiro. Outros enrolavam em mim. Eu ficava a noite toda lutando com cobras, arrancando cobras do meu corpo. Eu não sentia as mordidas delas. Eu não sentia elas me apertando. Eu sentia que elas estavam ali. Eu tinha medo. Eu tinha a visão dessas cobras. Pernilongos, gigantes, grandes, que gritavam no meu ouvido. Era muito atormentador aquele lugar. Era um lugar terrível. Haviam gatos, vários gatos naquele lugar. Havia muita coisa horríveis, escuridão, crianças que gritavam ali naqueles lugares, naqueles quartos. Eu não via, eu só ouvia aqueles gritos, berros altos de pessoas gritando. Era muito atormentador. Enquanto isso, a minha família sofria no hospital. A minha família já no hospital ali comigo, eles sofrendo, passando os dias ali, e o mês ia chegando. E os médicos iam falando para a minha família, olha, está difícil. A gente já não sabe mais o que fazer com ele. A gente já não sabe mais o que fazer. Tudo que a gente podia fazer, nós fizemos. Tudo foi feito. Olha aí, o coração dele não sai do 37% de batimentos cardíacos. 37% não é um batimento normal para um homem da idade dele sobreviver.
E para piorar, o pulmão dele fraco. Tem hora que funciona, tem hora que não. Tem hora que chega a parar. E a gente já não sabe mais o que fazer. Aí minha mãe, em oração, ouvindo aquilo dos médicos, minha mãe ali, sempre orando a Deus, pedindo a Deus para que Deus intervisse em tudo aquilo. E os dias foram passando e meu caso só piorando. E eu ali no hospital, minha mãe, minha família sofrendo, e eu em outro lugar sofrendo. Os médicos, quando chega ali seus 43 dias, eles dão a pior notícia que uma mãe pode ouvir nesta vida. É dizer que não tem mais o que fazer, que jogaram a toalha, que podem ir atrás dos trabalhos fúnebres, porque o corpo será entregue ainda hoje. Isso no 43 dias. 43 dias que eu estava ali. E nesses 43 dias, que a minha família então começou a se dividir, uns foi para a procura, dos trabalhos fúnebres, outros foram para a empresa que eu trabalhava, e enquanto isso, que eu estava nesse lugar de tormenta, Deus estava trabalhando. Deus estava fazendo uma obra muito grande naquele hospital. Eu estava sofrendo, sim, uma tormenta tão grande que nem em meus piores pesadelos se compara aos dias que eu passei ali. Em todos os pesadelos que eu já tive na vida, não se compara àqueles momentos que eu estava passando. Mas Deus tem as suas formas, tem seus caminhos, as suas maneiras de trabalhar. Deus, Ele é a solução perfeita. Deus, Ele trabalha na hora que, na hora que o homem diz não, na hora que o homem, ele joga a toalha de uma vez, na hora que o homem fecha as portas, Deus chega. E naquele mesmo momento que eles estavam retirando os aparelhos, a traqueia ali dos pulmões, eles estavam mexendo em tudo ali para entregar o corpo. Foi uma situação terrível. E Deus ali, Ele faz então o seu mover naquele quarto. Enquanto que os médicos já estavam decididos a me tirar daquele quarto e colocar no corredor, Deus, Ele entra naquele quarto. Ele começa a trabalhar. O meu pulmão, que estava muito fraco, que já estava totalmente quase que parado. Às vezes batia, às vezes não. Quando batia, batia muito fraco. Meu coração, que estava com uma frequência muito baixa, de 37%, muito fraco, devido ao pulmão. De repente,
Deus se manifestou de uma forma tremenda. Deus começou a pôr as mãos sobre mim.